Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Eu sou Eduardo Rogério, você está no Diário de Bordo. Vamos falar um pouco acerca das coisas que estão acontecendo hoje no mundo. A epidemia, a grande pandemia que tem assolado o mundo aí. Vamos ver o que a Bíblia fala, vamos ver o que a história diz, porque muitas pessoas estão aí apregoando que é o fim do mundo, que isso, que aquilo, enfim. Vamos nos basear um pouquinho em fatos reais, porque vamos ver aqui as grandes epidemias ao longo da história. Bactérias, vírus e outros micro-organismos já causaram estragos tão grandes à humanidade quanto as mais terríveis guerras, terremotos e erupções de vulcões. Mas vamos conferir tudo isso depois da vinheta. Bom dia! Então, meu irmão, minha irmã, vamos começar falando das grandes epidemias ao longo da história. Vamos ver o que a história nos reserva. A primeira epidemia conhecida foi a peste negra. A peste negra, que vitimou ou fez de vítima 50 milhões de pessoas mortas. Foi lá na Europa e Ásia, de 1333 a 1351. A peste bubônica ganhou o nome de peste negra por causa da pior epidemia que atingiu a Europa no século XIV. Ela foi sendo combatida à medida que se melhorou a higiene e o saneamento das cidades, diminuindo a população de ratos urbanos. Como que se dava a contaminação? A contaminação era causada pela bactéria Yersinia pestis, comum em roedores, como o rato. É transmitida para o homem pela pulga desses animais contaminados. E os sintomas: inflamação dos gânglios linfáticos, seguida de tremedeiras, dores localizadas, apatia, vertigem e febre alta. Portanto, a peste negra foi a primeira peste a ser conhecida aí da humanidade, matando milhares de pessoas. E o tratamento era feito à base de antibióticos. Sem tratamento, então, ela mata em 60% dos casos. A segunda maior peste da humanidade foi a cólera. Centenas de milhares de mortos também no ano de 1817 a 1824. A cólera, qual era a história da cólera? A cólera, conhecida desde a antiguidade, teve a sua primeira epidemia global em 1817. 1817, desde então, o vibrião colérico, ou Vibrio cholerae, sofreu diversas mutações, causando novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos. A cólera, como é a sua contaminação? Por meio da água ou alimentos contaminados. Sintomas: a bactéria se multiplica no intestino e elimina uma toxina que provoca diarreia intensa. Tratamento: à base de antibióticos. A vacina disponível é de baixa eficácia. Ela proporciona apenas 50% de imunização. Portanto, vimos aí a cólera
né? E agora, outra peste que varreu muitas pessoas da face da Terra foi a tuberculose. Tuberculose que, inclusive, até hoje, uma doença erradicada, continua fazendo vítimas hoje, no século XXI, continua fazendo vítimas. A tuberculose. Tuberculose de 1850 a 1950 matou 1 bilhão de pessoas. Sinais da doença foram encontrados em esqueletos de 7.000 anos atrás. O combate foi acelerado em 1882, depois da identificação do bacilo de Koch, causador, aliás, da tuberculose. Nas últimas décadas, ressurgiu com força nos países pobres, incluindo o Brasil, e como doença oportunista nos pacientes de AIDS. Como que se dá a sua contaminação? Ela é altamente contagiosa, transmite-se de pessoa para pessoa através das vias respiratórias. Sintomas: ataca principalmente os pulmões. Tratamento à base de antibióticos. O paciente é curado em até 6 meses. Eu particularmente já tive a tuberculose e foram 6 meses tomando remédio. Mas fiquei bom. Bom, outra peste que assolou a humanidade foi a varíola. 300 milhões de mortos de 1896 a 1980. A doença atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. Até figurões como o faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da França tiveram a temida bexiga. A vacina foi descoberta em 1796. A contaminação era através do ortopoxvírus variolae. Era transmitido de pessoa para pessoa, geralmente por meio das vias respiratórias. Sintomas: febre seguida de erupções na garganta, na boca e no rosto. Posteriormente, pústulas que podiam deixar cicatrizes no corpo. Tratamento: ela foi erradicada do planeta desde 1980, após campanha de vacinação em massa. A outra e bem famosa epidemia, muito famosa, essa ficou na história aí, foi a gripe espanhola. 20 milhões de mortos, de 1918 a 1919. Em um ano, ela vitimou 20 milhões de pessoas, inclusive aqui no Brasil, tá? O vírus influenza é um dos maiores carrascos da humanidade. A mais grave epidemia foi batizada de gripe espanhola, embora tenha feito vítimas no mundo todo. No Brasil, matou o presidente Rodrigues Alves e a contaminação era pelo ar, por meio de gotículas de saliva e espirros. Meu irmão, não é de hoje que as coisas acontecem, né? O tratamento: o vírus está em permanente mutação, por isso o homem nunca está imune. As vacinas antigripais previnem a contaminação com formas já conhecidas do vírus. Uma outra grande peste que exterminou 3 milhões de pessoas foi o tifo, ou a febre tifoide, entre 1918 e 1922. A doença é causada pelas bactérias do gênero Rickettsia. Como a miséria apresenta as condições ideais para a proliferação, o tifo está ligado a países do terceiro mundo, campos de refugiados e concentração ou guerras. Sua contaminação: o tifo aparece quando a pessoa coça a picada
da pulga e mistura as fezes contaminadas do inseto na própria corrente sanguínea. O tifo murino ou endêmico é transmitido pela pulga do rato. Sintomas: dor de cabeça e nas articulações, febre alta, delírios e erupções cutâneas hemorrágicas. Tratamento é à base de antibióticos. Febre amarela. 30 mil mortos, principalmente ali na região da Etiópia. 30 mil mortos de 1960 a 1962. O flavivírus, que tem uma versão urbana e outra silvestre, já causou grandes epidemias na África e nas Américas. A vítima é picada pelo mosquito transmissor, que picou antes uma pessoa infectada com o vírus, assim como o mosquito da dengue. Sintomas: febre alta, mal-estar, cansaço, calafrios, náuseas, vômitos e diarreia. 85% dos pacientes recupera-se em 3 ou 4 dias. Os outros podem ter sintomas mais graves que podem levá-los à morte. Tratamento: existe vacina que pode ser aplicada a partir dos 12 meses de idade e renovada a cada 10 anos. Porém, lá na nossa região, lá no Amazonas, ainda existe a febre amarela, né? Ainda existe esse tipo de coisas aí, porque é uma região muito quente, muita água, muito verde, né? Muitas plantas, muitas árvores, enfim. E, inclusive, a quina lá, que é usada no tratamento da febre amarela ou malária, né? Estão pesquisando aí para ver se ela serve para ser combatente do corona, né? Outra peste que matou várias pessoas foi o sarampo. 6 milhões de mortos por ano até 1963. Era uma das causas principais da mortalidade infantil até a descoberta da primeira vacina em 1963. Com o passar dos anos, a vacina foi aperfeiçoada e a doença foi erradicada em vários países. Porém, já houve casos no século XXI de pessoas, de crianças morrendo novamente de sarampo. Como é que se dava a contaminação? Altamente contagioso, o sarampo é causado pelo vírus morbillivirus, propagado por meio das secreções mucosas, como saliva, por exemplo, de indivíduos doentes. Sintomas: pequenas erupções avermelhadas na pele, né? O cara fica todo empipocadinho de vermelho, né? Como se fosse marquinhas de caneta vermelha, febre alta, dor de cabeça, mal-estar e inflamação das vias respiratórias. Existe vacina aplicada aos 9 meses de idade e reaplicada aos 15 meses. Malária. Lá, como eu já disse, a febre amarela, malária, lá na região do Amazonas, no nosso país, ainda existe 3 milhões de mortos por ano desde 1980. Em 1980 foi descoberto o protozoário Plasmodium, que causa a doença. A Organização Mundial de Saúde considera a malária a pior doença tropical e parasitária da atualidade, perdendo em gravidade apenas para a AIDS. Como que se contamina? Como que se pega a malária? Pelo sangue, quando a vítima é picada pelo mosquito Anopheles, contaminado com o protozoário da malária. Então, é o mesmo processo da dengue, né? Sintomas: o protozoário destrói as células do fígado e os glóbulos vermelhos, e em alguns casos, as artérias que levam o sangue até o cérebro. Não existe uma vacina eficiente, apenas drogas para tratar e curar os sintomas. Então, meus irmãos, está vendo aí quanta peste, quanta coisa veio aí através do tempo, através dos anos, né? E agora alguns entusiastas aí, alguns ou pessimistas, sei lá como é que eu chamo isso,
ficam apregoando que é o fim, que na Bíblia está escrito pestes e não sei o que, e terremotos e fomes. Depois nós vamos conferir na Bíblia também. Mas o que eu quero mostrar aqui para você é que ao longo de toda a história da humanidade, pestes vieram acontecendo, né? E também nós tivemos, aqui no Brasil principalmente, a tal de coqueluche. Eu me lembro que quando eu era criança tinha a tal da coqueluche, que era chamada tosse comprida também. Era uma outra coisa que se alastrou aqui pelo nosso país e também fazia muitas vítimas, principalmente crianças, né? Chamada de tosse comprida, coqueluche. E depois de todas essas ainda veio a AIDS. A AIDS matou 22 milhões de pessoas de 1981 para cá. A doença foi identificada em 1981 nos Estados Unidos e desde então foi considerada uma epidemia pela Organização Mundial de Saúde. O vírus HIV é transmitido através do sangue, do esperma, da secreção vaginal e do leite materno. Destrói o sistema imunológico, deixando o organismo frágil a doenças causadas por outros vírus, bactérias, parasitas e células cancerígenas. Não existe cura. Os soropositivos são tratados com coquetéis de drogas que inibem a multiplicação do vírus, mas não o eliminam do organismo. Portanto, a AIDS ainda não tem cura. E aí, mais recentemente, nós estamos aí enfrentando o corona, né? Então, como eu já disse, o propósito desse vídeo é mostrar que por toda a história da humanidade, a humanidade veio enfrentando grandes pestes. E agora eu vou conferir com você o que diz a Bíblia. O que é isso aí, meu irmão? Vamos ver o que a Bíblia relata sobre tudo isso que nós estamos falando aí, sobre todas essas pestes. Será mesmo que a Bíblia diz que com esse Covid-19 vai ser o fim? Será que a Bíblia fala que essa peste desse corona, o Covid-19, seria o fim da humanidade, seria o fim de tudo mesmo? Será que a Bíblia diz isso? Então vamos lá para o livro de Mateus, que muita gente tem usado, né, para dizer que é o fim de tudo. Se for o cumprimento da palavra, até acredito, mas o fim, né? Então vamos aí, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 4, que diz assim: Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso é fato. Isso já está acontecendo. Isso aí é fato, né? O que tem aí, tem até um tal de INRI aí, né? Que diz que é o Cristo e tal. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Então, olha o que Jesus está dizendo aqui. Vocês vão ouvir uma série de coisas, guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Ou ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, no versículo de número 6, mas ainda não é o fim. Então, se a Bíblia diz que não é o fim, se a Bíblia diz que é necessário que nós passemos por toda essa série de coisas, como eu já disse, toda a humanidade, a história da humanidade é feita de guerras, rumores de guerras, pestes, fomes e terremotos, né? Se nós formos agora falar de terremotos,
nós vamos achar vários tremores ao longo da história da humanidade. Se nós formos falar sobre fome, nós vamos falar sobre fome desde o início da humanidade. Porque sempre foi assim, né? Se nós formos falar só de pestes, como eu trouxe aqui várias pestes que mataram milhões, milhares de pessoas ao longo da história da humanidade. Então, meu irmão, o que nós não podemos é isolar, né? É pegar o Covid-19, isolar, né? Pegar estes versículos, isolar e aí fazer um áudio, fazer um vídeo dizendo que, olha, cuidado, é o fim, é isso, é aquilo. Nós temos que ser vigilantes? Sim. O próprio Deus, o próprio Jesus disse assim, ó, estais vigilantes, disse para a gente vigiar em todo o tempo, para a gente estar atento em todo o tempo. Porém, não é para alarde, não é para criar, né, não é para criar uma expectativa negativa quando não existe esse negativismo nem na Bíblia. Né? O próprio Jesus disse aqui, ó, vocês vão ouvir falar de guerra, de rumor de guerra, e disso, daquilo, e pestes, e terremotos, mas não é o fim. Não é o fim. Mais uma vez, não é o fim. Portanto, meu irmão, atente bem para esses textos que eu li para você sobre estas pestes, sobre as épocas em que elas ocorreram, e você vai ver que a história da humanidade é repleta disso. Como eu disse aqui agora, terremotos, fomes, isso faz parte da história da humanidade. Né? Então, vamos ser sóbrios, vamos ter discernimento das coisas. Né? Se você não tem nada para falar, não fala nada. Mas também não fica fazendo sensacionalismo. Né? Não fica distorcendo. Fica pegando um versículo, isolando o versículo e pondo pavor nas pessoas. No mais, é isso que eu tinha para você. Leia esse texto aqui de Mateus 24, leia ele todo, reflita, tire as suas próprias conclusões. E no mais, que Deus te abençoe. E muito obrigado por você pertencer aí, por você ajudar-nos a escrever mais uma página do Diário de Bordo. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa aí o seu joinha, tá bom? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho para que sempre você receba notificações quando sair um vídeo novo. Quando você ativar o sininho, põe lá todas, porque toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser informado. Que Deus te abençoe, muito obrigado e até a próxima página do Diário de Bordo.